Nesse terceiro episódio sobre os regimes totalitários, nós trazemos aquele que, sem dúvida, é a essência, o símbolo maior do totalitarismo, que é o nazismo, e, óbvio, é na Alemanha, né? Quando eu encerrei o episódio 2, eu falei, o nazismo alemão. O nazismo só existiu na Alemanha. Mas é uma redundância que é muito, digamos assim, é muito cometida, muito praticada por vários, né, historiadores, vários analistas, mas isso aí é só apenas um vício de linguagem, ok? E aí a gente vai aprender um pouco mais sobre esse verdadeiro fenômeno político do século XX, que é fascinante para ser estudado, mas espero que ninguém goste ou queira reproduzir as barbaridades, as atrocidades ou esse regime que foi um verdadeiro desastre para a população alemã. Ok, gente? Então vamos lá. O nome nazismo ou nazi vem exatamente da contração do nome do partido nazista, que é, em alemão, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterlosenpartei, né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É interessante que o nome do partido levou a muita gente, principalmente diante desse quadro de polarização política que nós vivemos hoje, a querer classificar os partidos de esquerda ou o nazismo como um partido de esquerda. Gente, pelo amor de Deus, só um esclarecimento. Socialismo no alemão, né, principalmente dentro dessa perspectiva, é uma sociedade pré-burguesa. O socialismo para o alemão é comunismo, comunismos e não socialismos, tá? Então espero que vocês estejam cientes da diferença do conceito e que não façam uma classificação do nazismo como um movimento de esquerda, por favor. O roteiro da Alemanha e a ascensão do nazismo parece seguir o mesmo dos demais países, né, como a Itália, que também participou da Primeira Guerra Mundial, e em menor grau, obviamente, de Espanha e Portugal, que embora não tenham participado da Primeira Guerra, mas tinham economias extremamente fragilizadas por conta de uma rápida industrialização de boa parte da Europa, enquanto eles permaneceram agrários. A Alemanha está numa profunda crise, crise de toda a ordem, crise política, crise moral, crise econômica, crise institucional. Então, a Alemanha é um caldo, é um terreno fértil para a ascensão de movimentos políticos de extremos, seja de extrema esquerda, seja de extrema direita. Aqui nós temos a foto que aparece aqui, a foto da Rosa Luxemburgo, uma líder socialista alemã, comunista, líder comunista alemã, discursando durante a breve República Socialista na Baviera no ano de 1919. Ela e Karl Liebknecht, né, outro líder do Partido Comunista Alemão, acabaram sendo mortos pelas forças governamentais por incitar a revolução. Né? Eles se aproveitaram, né, do contexto favorável para promover uma movimentação política. Então vamos lá, vamos na lista de situações que acabaram, digamos, possibilitando a ascensão do nazismo. A primeira coisa, obviamente, as imposições que os aliados, né, essas imposições contra a Alemanha a partir do Tratado de Versalhes. Embora essas imposições elas passassem muito mais pela vontade francesa de se vingar dos alemães depois da derrota na Guerra Franco-Prussiana do que propriamente uma perspectiva de alcançar a paz dentro da Europa. Nós já vimos isso brevemente na Primeira Guerra Mundial, né, quando nós discutimos os resultados dela. Então, os grupos, principalmente de ex-soldados que abraçaram esses ideais de extrema-direita, eles criticavam não apenas o governo, mas tinham um ódio crescente em relação aos franceses, às potências aliadas, às democracias liberais. E o problema é que nessas situações de crise, nesses ambientes de crise, o que acontece? Você fermenta, né, uma situação que o discurso desses grupos passa a funcionar como uma verdadeira metralhadora giratória, tentando atingir vários alvos ao mesmo tempo. Então são os socialistas, são os judeus, são os socialistas que eu estou falando, os comunistas, né? Então vamos usar a terminologia alemã. São os comunistas, são os judeus, são os liberais, são todos aqueles que, na visão desses grupos, contribuíram para a desgraça da Alemanha.
né? Então, o temor em relação ao avanço do socialismo, né, a organização dos trabalhadores, tudo isso causava temor, e esse temor era respondido através da violência política, como nós vamos ver a seguir. Naquilo que eu classifico ainda como as origens do nazismo, então nós temos uma lista aí, né, de 5 pontos que valem a pena serem discutidos, né? Claro que nós gostaria muito de aprofundar com vocês esse assunto. Eu acho o tema fascinante, como eu falei, fascinante de ser estudado e não de ser reproduzido, né? Mas é um tema fenomenal, né? Então, a República de Weimar, ela não é reconhecida como governo, nem pela extrema-esquerda, nem pela extrema-direita. Por que isso? Para a extrema-direita, é uma imposição das potências aliadas como resultado direto da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, derrota essa atribuída ao egoísmo dos judeus e ao desinteresse dos não nacionalistas. Então, isso está na conta. Em relação à esquerda, porque é nada mais nada menos que um títere, né, burguês para dominar a classe operária alemã, como ficou muito bem evidenciado na repressão à Revolução Socialista de 1919. Então a República de Weimar, ela foi uma experiência social-democrata dentro de um ambiente onde a social-democracia muito provavelmente teria imensas dificuldades de funcionar. Para piorar a situação, né, a França, alegando não cumprimento de várias cláusulas do Tratado de Versalhes, principalmente no que tange ao pagamento de indenizações, decidiu ocupar a Renânia, que é a região do Ruhr, né, do Vale Industrial Alemão, e aí o governo da República de Weimar, o governo alemão, decidiu promover uma greve geral para ferrar com os franceses, né? Porque o objetivo dos franceses era extrair, ou explorar economicamente a região do Ruhr. A Alemanha estava enfraquecida em termos militares, não teria condições, obviamente, de impedir uma invasão francesa, então vamos para o campo econômico. O governo, né, o governo alemão, então ele decide pagar os trabalhadores, né, usando recursos, e para isso emitiu papel moeda numa quantidade absurda, e aí a gente vai ver no livro lá que assim o Deutschmark atingiu o dólar, perdão, subiu tanto de preço que você, num momento, você comprava com tantos marcos alemães, depois para comprar a mesma quantidade de dólar tinha que levar um carrinho de mão, que o dinheiro não tinha valor, né? Era melhor você usar o dinheiro como combustível de caldeira, o papel de parede, do que meio de circulação. E aí, essa inflação, ela vai, como eu disse, vai aguçar, né, a vontade de mudança ou de radicalizar politicamente. E nesse caso, um cidadão de origem austríaca, que lutou pelo exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, que foi chamado para ser espião dos vários partidos que surgiam na Alemanha, ele vai se encantar com um deles. Né? O Adolf Hitler, ele é convocado, ele ainda é um soldado do exército alemão, então ele vai ser convocado pelo comando desse exército para espionar um desses partidos. E ao chegar lá, ele se encanta com o discurso, né, dos partidos, e ele se destaca como um bom orador, que é o Partido Nacionalista dos Trabalhadores Alemães. Como ele queria fazer esse retorno ao passado, ou seja, essa sociedade pré-industrial, embora dependesse dessa industrialização para alcançar seus objetivos militares, o Hitler decidiu então colocar, como eu já havia dito, como eu já havia esclarecido para vocês, o socialismo. Então ficou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Né? E esse partido, obviamente, vai ter uma adesão significativa, vários setores, né, do exército, ex-soldados, aquela coisa da camaradagem de trincheiras, né, ela vai ser importante para o fortalecimento desse partido. E como eu falei, né, a República de Weimar, o governo em Weimar, que é uma cidade alemã, né, ele não vai conseguir, não vai ter força suficiente para deter o avanço dessas forças políticas. Ele não tem potência para isso. Nem o exército tem interesse, né? E o Hitler se sentiu encorajado. Em 1923, ele tenta um golpe de Estado, o famoso Putsch da cervejaria Birkenbrau-Keller, em Munique. E aí, o que vai acontecer? Embora ele tentasse tomar o poder,
o exército não queria que ele tomasse o poder. E o resultado é que ele vai ser preso, vai ser condenado aí a 6 anos de prisão e passa no máximo 6 meses, tempo suficiente para escrever aquilo que seria o livro sagrado do nazismo, o Mein Kampf, onde tem todo o detalhamento do programa do Partido Nazista, inclusive o discurso antissemita, que vai ser uma das características mais impressionantes e terríveis do nazismo até o final da Segunda Guerra Mundial. Ok? E aí a gente passa para outro aspecto. Aqui eu listo as características do nazismo. Primeiro, a defesa de um espaço vital. Então, esse espaço vital é o necessário para a sobrevivência da raça alemã, né, a Ehrenvolk germânica. E aí isso significa expandir os territórios dessa Alemanha tanto para leste quanto para oeste, né? O oeste, ou seja, os países ocidentais, forneceriam mão de obra especializada e produtos industrializados para a Alemanha. Enquanto o leste, os eslavos, a União Soviética, a Polônia e outros países dessa Europa Oriental forneceriam tão somente alimentos e mão de obra escrava para atender os interesses dessa Ehrenvolk germânica, né? E dentro desse conjunto de discursos nós temos aí então o antissemitismo, que é uma teoria racialista. O estabelecimento de esse antissemitismo, ele encontra uma, digamos assim, é até terrível falar um negócio desse, mas ele busca uma justificativa histórica, né? Ele vai se aproveitar de fantasmas que já rondam a Europa há muito tempo contra os judeus. De tempos em tempos você tem movimentações contra as populações judaicas, contra as comunidades judaicas dentro do continente europeu. Então os nazistas vão requentar essas ideias e vão colocar na conta dos judeus a derrota dos alemães, ou da Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, né? Para alcançar esses objetivos, então você vai ter uma extrema militarização dessa sociedade. Isso é fato, isso é indiscutível. Tanto é que nós vamos ver depois o Hitler, depois que assume o governo em 1933, ele rasga o Tratado de Versalhes e promove o rearmamento alemão. Então vários dos elementos que estavam lá proibidos pelo Tratado de Versalhes passam a ser desenvolvidos pelos alemães, como carros de combate, aviação, submarinos, navios com deslocamento superior a 10 mil toneladas, né? Então a Alemanha está se preparando para quê? Para justamente encampar esse avanço, esse processo de conquista territorial, né? Uma visão extremamente reacionária do mundo. Então o mundo liberal burguês é um elemento a ser combatido. O que vale é o sangue, é a honra, Blut und Ehre, né? Como dizem os alemães. Então essa coisa da raça, da nação, né, é bastante interessante. Por quê? Porque eles entendem, por exemplo, que os judeus, os comunistas e os burgueses estão no mesmo pacote, né? Então é muito interessante isso, porque na cabeça deles esses três agentes combinados se unem para destruir a nação alemã. Então a única forma da nação alemã não ser destruída é destruindo esses que representam essa ameaça. Então eles são antiliberais, são antissocialistas, e para garantir o controle, e aí é uma das características do totalitarismo, uma polícia secreta, a Geheimstaatspolizei, ou Gestapo, ela vai ser fundamental para quê? Para chegar e controlar a sociedade, vigiar a sociedade, como eu já havia dito lá nas características do totalitarismo, né, do movimento de identificação dos crimes de pensamento. A Gestapo era responsável por monitorar os alemães e perceber que aqueles que pensavam contra o regime, ok? E aí a gente parte para outros aspectos desse nazismo. Da mesma maneira que os italianos, que o fascismo italiano com Benito Mussolini chegou ao poder, os nazistas também conquistaram o poder pela via democrática, ou seja, eles ganharam as eleições, formaram o maior número de cadeiras no parlamento e, consequentemente, teriam direito de nomear o chanceler, né? E aí, no caso, o Hitler, ele é convidado pelo então presidente, o von Hindenburg, que foi o marechal, né? A foto aqui, e eu lembro de uma legenda de um livro sobre a Segunda Guerra Mundial que eu achei fantástica, a legenda sobre essa foto: antes da luva de ferro, a de veludo.
antes de tomar o poder total, uma antiga reverência à tradição, né? Então é o Hitler se inclinando respeitosamente em direção ao Marechal von Hindenburg, todo condecorado, e ele é nomeado Reichskanzler, né? Ou seja, chanceler do Reich, chanceler da Alemanha, pelo presidente. O Hindenburg, pouco tempo depois, morre, né? E aí o Hitler presta todas as homenagens militares possíveis e imagináveis, e aí ele passa a ter o poder total dentro da Alemanha. O poder total é porque ele vai acumular os cargos, ainda não é o regime totalitário como nós conhecemos. Para que seja possível isso, há uma situação que eu diria no mínimo que foi um incêndio do próprio parlamento, ou seja, o incêndio do Reichstag, em 1934, que vai fornecer o combustível necessário para que a Alemanha, para que Hitler baixe leis que deem a ele total poder sobre a população, sobre a política alemã. Né? Primeiro, ele vai tomar medidas com vistas à concentração do poder. Então vai colocar na ilegalidade os partidos comunistas, partidos liberais, todos os partidos democráticos, social-democráticos, todos os partidos serão excluídos do cenário político alemão. Aí ele vai dar plenos poderes para o governo, para o partido nazista, somente o partido nazista vai ter o direito de funcionar. E é interessante, para isso Hitler vai contar com dois instrumentos fundamentais nesse processo, que são as formações paramilitares, a Sturmabteilung, que são as SA, tropas de assalto, que já vinham, né, agindo desde antes, né, para vocês terem uma noção, as SA chegaram a ter um efetivo maior do que o próprio exército alemão, né, na casa aí dos quase 3 milhões de membros, e a Schutzstaffel, que é as formações de proteção, que com aquele tradicional uniforme preto, as SS, né, que vão efetivamente fornecer inicialmente proteção aos membros do partido nazista e acabam se tornando uma guarda pessoal de Hitler. E tem à frente, né, o Heinrich Himmler, que vai ser assim o líder supremo dessa organização. Para vocês terem uma ideia, o nível de racialização da sociedade alemã nesse momento, para um indivíduo ser aceito nas SS, ele teria que comprovar que não existia nenhuma mácula na sua origem étnica. Ou seja, se você apresentasse, eu quero ingressar nas SS, eu não, o alemão lá, o candidato a ser nazista fanático, ele quer virar membro da SS, iam vasculhar a vida dele até o ano de 1750, quando começaram os registros civis na Alemanha, ou na Prússia, né, para verificar se tinha entre os seus antepassados algum judeu ou algum eslavo. Eles só aceitavam alemães puros, para vocês terem noção, ok? E aí a gente parte para a parte final. Parte para a parte final é legal, né? Então vamos lá. Uma coisa que a gente não vai discutir aqui, por exemplo, é a participação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a partir do nazismo, né? Porque o nosso objetivo aqui não é esse. Nós vamos analisar em outro momento a Segunda Guerra e aí falaremos, obviamente, dos alemães. Mas o interessante é isso, né? Já havia colocado para vocês que a Alemanha vai se rearmar, ou seja, vai descumprir completamente as cláusulas do Tratado de Versalhes e vai passar por cima desse tratado, né? Como eu falei, vai rasgar isso. Os nazistas vão fazer, e aí, como vocês podem ver na fotografia de abertura da nossa aula, né, e também em alguns outros momentos, os nazistas vão recrudescer esse discurso nacionalista, vão, digamos assim, vão recuperar esse orgulho alemão, então isso vai atrair uma boa parcela da população. Um documentário feito pela Leni Riefenstahl, em 1934, sobre o Congresso do Partido Nazista em Nuremberg, é espetacular para perceber isso, o entusiasmo das pessoas, né, com os discursos. Então é muito interessante, isso tem no YouTube, eu vou colocar o link para vocês que têm curiosidade entender um pouco mais disso, tá? Depois de consolidado o poder, evidentemente, nós temos aqui as leis de Nuremberg, que vai estabelecer, vai legalizar, no sentido legal de jurídico, né? Legal jurídico, legalizar a perseguição aos judeus. Para vocês terem uma noção, se um homem judeu tivesse relações sexuais com uma mulher alemã,
esse homem ele seria condenado à morte, para vocês terem uma ideia. Os judeus terão um sem número de restrições, tanto é que muitos, aqueles que podiam, trataram de fugir da Alemanha. E aí eu coloco Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Hannah Arendt, Albert Einstein, Fritz Lang, que é um cineasta alemão, toda essa galera, né, de origem judaica, Max Planck, que é um físico, químico, acho, toda essa trupe saiu fora da Alemanha com a ascensão do nazismo, por conta dessas leis de Nuremberg, né, que tornariam a vida dos judeus um verdadeiro inferno, né? E aí, uma demonstração desse ódio aos judeus vem com a Kristallnacht, ou a Noite dos Cristais, em 1938, quando baderneiros nazistas saíram quebrando, né, atacando, vandalizando lojas cujos judeus eram proprietários. Então, assim, foi uma forma de demonstrar que os judeus não eram mais bem-vindos na Alemanha, né? E aí essas comunidades judaicas, como eu falei, passaram a viver em guetos ou se deslocaram para outros países em busca de refúgio, em busca de segurança, longe, né, da Alemanha nazista. E aí nesse quadro todo, né, tanto é que a Noite dos Cristais, eu botei a foto aqui para vocês verem como é que é a situação. Dentro desse quadro também, é claro que os regimes totalitários vão estabelecer padrões estéticos. E para vocês terem uma noção, né, o Hitler, não sei se vocês sabem, ele foi um pintor que não obteve sucesso, né, ele foi rejeitado, mas a rejeição não se deu tanto pela qualidade técnica dele, mas sim pelo fato dele não corresponder às correntes estético-artísticas que estavam em voga naquele momento. É o impressionismo, é o expressionismo, né, o fauvismo, e ele era aquela pintura acadêmica, ou seja, como se fosse tirar uma foto, né? Então isso não tinha uma penetração. E aí os nazistas, com Hitler à frente, né, Albert Speer, que foi o ministro do armamento alemão e arquiteto maior do Reich, Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda, esses caras eles começaram a desenvolver padrões estéticos que deveriam ser seguidos por todos os alemães, né? E aí toda a arte que fugisse a um padrão estético racial era considerada arte degenerada. Então quadros modernistas de pintores como Picasso, por exemplo, eram considerados uma arte degenerada, e aí não poderia ser considerado arte. E aí nesse quadro o que a gente faz, né? Curiosamente falando de arte, estou falando de quadro, né? Mas quadro no caso aqui é um contexto. A propaganda vai desempenhar um papel fundamental, né? Também tem um outro filme documentário que eu vou colocar para vocês para explicar ainda mais essa questão da propaganda contra os judeus, chamado Judeu Eterno, né? Então, isso era para convencer os alemães de que para legitimar, melhor dizendo, junto aos alemães a perseguição aos judeus, e aí o Goebbels vai ser o responsável pela difusão dessa propaganda. E o lema, né, dos nazistas, né, o Ein Volk, ein Reich, ein Führer, ou seja, um povo, uma nação, um líder, né, para dizer que toda a sociedade ela estava junta, né, nesse processo de construção dessa Alemanha, e o partido nazista seria, digamos, o aglutinador dessas massas. E aquele que pensava diferente, como eu já havia colocado antes, seria eliminado dessa sociedade. Espero que vocês tenham gostado. Nós encerramos por aqui o nosso momento, né, sobre o totalitarismo nazista, e aí partiremos para o totalitarismo soviético com Joseph Stalin no episódio 4. Tá bom? Um grande abraço, até mais.